Olá! Esse vídeo é um tutorial de como você fazer a programação no LD Micro. Nós vamos explorar a configuração do LD Micro para trabalhar com as placas Hofer. Nós vamos mostrar as funções mais utilizadas em ladder, criar alguns programas, fazer simulação e depois descarregar na placa. Vamos lá? Bom, essa é a tela inicial do LD Micro. Nós temos três divisões aqui. Nós temos o menu superior, onde estão os comandos de criação de arquivo, copiar, colar, e também é onde estão os menus com os comandos em ladder. Essa parte intermediária em preto, que é onde vão ficar as lógicas em ladder. E na parte inferior é onde vão ficar as variáveis e também a configuração dos I/Os que nós vamos utilizar no nosso programa. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher o microcontrolador que a gente vai utilizar no LD Micro. As placas Hofer, da HF1 até a HF5, elas utilizam o Arduino Nano, e o Arduino Nano é baseado no ATmega 328P de 32 pinos. Então a gente primeiramente tem que selecionar esse microcontrolador. Nós vamos em configurações, microcontrolador, fabricante Atmel, e nós temos aqui o AVR ATmega 328 de 32 pinos. Note que tem a opção de 28 pinos, né, um outro microcontrolador muito utilizado no Arduino Uno. Tá? Então tem que tomar esse cuidado para a gente selecionar o de 32 pinos. Feito isso, a gente pode começar a fazer a nossa lógica em ladder e posteriormente a configuração dos I/Os da nossa placa. Agora nós vamos criar nossa primeira lógica em ladder. Nós vamos fazer inicialmente uma lógica de liga e desliga, né? Onde nós vamos ter um botão de liga, um botão de desliga, e ele vai acionar uma saída. Depois nós vamos utilizar essa mesma informação de ligado para fazer outras operações na nossa lógica em ladder. Então, primeiramente, a gente precisa adicionar um contato, né? Esse contato depois a gente vai endereçar ele com um I/O da placa, né? Então, para fazer isso, eu tenho duas opções. Ou eu venho aqui em instruções, contatos e bobinas, contacts and coils em inglês, e inserir contato, certo? Vou selecionar aqui, inserir contato. Ele criou para mim nossa primeira entrada de informação aqui. Tá? A segunda opção que eu tenho é apertar a tecla C. A letra C cria um contato, certo? Vou apertar a letra C aqui, nós temos mais um contato criado. Então, esse primeiro contato, quando eu dou dois cliques nele, ele me abre uma série de opções aqui. Esse contato ele vai ser então um pino de entrada do microcontrolador, certo? Poderia ser um pino de saída, poderia ser uma informação em Modbus, ou poderia ser um relé interno. Esse relé interno seria uma memória auxiliar, tá? Então, nosso primeiro contato, nós vamos deixar ele como sendo um pino do microcontrolador e vamos chamar ele de botão BT, botão liga. Okay? Ele vai me perguntar se eu quero que os outros botões, os outros contatos também chamem botão liga. Eu vou falar que não. Então ele criou para mim o botão liga como sendo o primeiro contato, certo? O próximo contato vai ser também uma entrada do microcontrolador e eu vou chamar ele de botão desliga, certo? E respeitando aí, como muitos devem saber, a lógica para fazer um comando de motor, digamos assim, esse bit deveria ser negado, essa entrada vai ser negada, ou seja, quando não tiver apertado o desliga, ele está ok. Quando tiver apertado o desliga, ele abre o circuito e desativa. Tá? Então eu vou selecionar ele como negado aqui dentro da telinha de configuração, e você repara que ele colocou uma barra dentro do contato, indicando que ele é negado agora, ou seja, quando ele estiver em 0, ele vai me trazer a informação em 1, quando ele estiver em 1, ele vai me trazer a informação em 0. Certo? Tendo o botão liga e desliga
já posicionados aqui, eu preciso acionar uma saída da placa, uma saída do microcontrolador. Para fazer isso, eu posso vir aqui nas instruções, né, selecionar uma coil, output, certo? Ou eu posso simplesmente apertar a tecla L. Vou apertar a tecla L e ele cria para mim a nossa primeira saída. Eu dou 2 cliques, né? Aqui a gente tem as opções normal, negado, set reset, que a gente vai ver mais para frente, ou um trigger, tá? A gente vai deixar como normal, vai deixar aqui como um pino de saída do microcontrolador, e o nosso nome vai ser saída 01. Ok. Para que essa lógica funcione, eu preciso fazer um selo. Eu preciso retornar essa informação aqui, de forma que quando eu solte o botão liga, ele permaneça ligado. Tá? Para fazer isso, eu preciso adicionar em paralelo com o botão liga a informação do pino de saída. Do pino de saída. Para fazer isso, eu seleciono aqui o botão liga. Você repara que ele já começa a piscar o cursor na parte inferior. Tá? Pode ser que ele esteja piscando, quando você clica, ele esteja piscando o cursor na posição vertical. Basta você apertar a tecla para baixo, que ele vai indicar o cursor na parte inferior. E o cursor estando na parte inferior, eu posso selecionar aqui mais um contato, botão C, e ele vai criar em paralelo um outro contato com o meu botão liga. Esse contato que a gente colocou em paralelo, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o valor que está na saída. Ou seja, quando ele estiver ligado, ele realimenta essa lógica. Quando eu apertar o botão desliga, ele zera essa lógica, não vai mais ter o valor de saída ligada. Ok? Então eu vou colocar aqui na configuração desse contato, eu vou falar que ele é um pino de saída e eu vou colocar o mesmo nome que eu utilizei na minha saída 01. Né? Então, aqui, output pin, saída 01. Dessa maneira, eu tenho um contato que está lendo o valor de saída. Ok? Pronto. Essa primeira lógica, a gente vai fazer uma simulação para ver ela funcionando. Tá? Então, revisando, quando apertar o botão liga, ele aciona a saída, quando apertar o botão desliga, ele desaciona a saída. Tá? Para fazer a simulação é muito simples. Eu venho aqui em simular, entro no modo de simulação, que é a primeira opção, vou em simular, peço para iniciar a simulação em tempo real, e você repara o seguinte, algumas coisas estão com a cor de rosa e outras estão com a cor cinza. Tudo que tiver com a cor cor-de-rosa está acionado, está, digamos assim, energizado. E tudo que tiver com a cor cinza não está energizado, certo? Então, o nosso botão desliga não está acionado, ou seja, ok, não vai desligar a nossa lógica. O nosso botão liga também não está acionado e vamos acionar ele agora. Como que a gente faz para acionar uma entrada no LD Micro? Basta eu dar 2 cliques, ou basta eu vir aqui embaixo, onde ele já está listando para mim as variáveis que estão sendo criadas, e mudar para estado 1. Tá? Eu vou dar 2 cliques aqui, você repara que ele energizou a saída. Né? Está tudo em cor-de-rosa agora. E se eu tirar o botão, ele permanece energizada a saída. Certo? Mesmo sem o botão liga, ele permanece energizada a saída. Tá? Se eu quiser desenergizar a saída, eu preciso acionar o botão desliga. E eu vou fazer isso com 2 cliques. Desacionou a saída. Ok? Essa é a primeira parte. A gente vai agora incrementar um pouco mais essa lógica com outras funções em ladder. Agora nós vamos acrescentar alguns temporizadores na nossa lógica. Tá? Antes disso, eu vou mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. O uso das variáveis auxiliares. Então, no LD Micro, muitas vezes eu faço uma lógica e quero usar o resultado dessa lógica em diversos locais do meu programa.
Para eu conseguir fazer isso, eu preciso criar uma variável auxiliar, uma memória auxiliar, que eu depois eu vou repetir ela durante o programa para eu ter aquele resultado daquela lógica e não precisar fazer tudo aquilo de novo. Tá? Então eu vou criar aqui uma variável, uma memória auxiliar, junto com a saída, tá? Da nossa lógica inicial aqui. Vou apertar para baixo para ele selecionar o cursor na parte inferior. Vou colocar uma outra bobina. E essa bobina eu vou configurar como relé interno. Tá? E vou colocar aqui, sei lá, var 01, certo? Vai ser a variável 01, é um relé interno, ok? Feito isso, eu posso usar, nesse caso eu posso usar tanto a saída quanto a variável, mas em outros casos você vai precisar utilizar aqui a variável auxiliar só, tá? Então, feito isso, eu vou pedir agora uma nova linha para o programa, certo? Preciso de mais uma linha aqui para eu colocar a lógica do timer. Para fazer isso, eu seleciono Shift e a letra V. Shift V, ele cria uma nova linha para mim, ok? Eu vou colocar aqui a nossa variável 01, criada agora. Então, eu coloco um contato. Vou falar que é um relé interno. E vou colocar aqui variável 01, var 01, que a gente criou agora, ok? Agora eu vou colocar um temporizador, né? Existe uma infinidade de temporizadores aqui no LDMicro, mas os mais usados em automação acaba sendo o TON, que é o atraso na energização, e o TOFF, que é o atraso na desenergização, ok? Então eu vou colocar primeiro um temporizador de atraso na energização, acionando uma outra saída. Tá? Então eu venho aqui em instruções, temporização, o primeiro item já é o TON. Tá? Eu deixei ele no cursor errado. Instruções, temporização, TON. Tá? Ele gera para mim aqui o temporizador. Ok? Eu dou dois cliques no temporizador, ele precisa de um nome. Vamos chamar de T01. Ele precisa de uma base de tempo, vamos colocar 2 segundos, ou seja, 2000 milissegundos. E essa parte de ajuste a gente deixa em zero por enquanto, mas ela dependendo do microcontrolador, precisa ser colocado alguns números aqui, ok? Pronto. Feito isso, eu vou colocar a minha saída 2, certo? Eu vou querer que, quando eu ligar, ele conte 2 segundos e acione a saída 2. Eu vou colocar saída, pino de saída, saída 02. Então, como que funciona o temporizador dentro da LD Micro? Eu tenho aqui a minha variável ou a minha lógica, e essa lógica estando em 1, ele vai começar a contar o tempo, e depois desse tempo ele vai energizar o restante da linha. Tá? Então, depois energizando o restante da linha, ele aciona a saída 2. Tá? Alguns programas em ladder, eles permitem que você chame a variável do temporizador em outros locais para fazer isso. No caso do LD Micro, ele não faz isso. Se você precisa que o resultado de um temporizador seja usado em diversos locais do programa, é melhor você escrever o resultado do temporizador numa variável auxiliar, como eu fiz ali em cima, e depois utilizar isso em outros trechos de programa que você precisa. Ok? Então agora a gente já tem um atraso na temporização para acionar a saída 2. E eu vou querer agora um atraso na desenergização acionando a saída 3. Então vamos lá. Shift V, mais uma linha. Eu vou colocar aqui a nossa variável. Agora, eu posso colocar também, tá? Vai dar o mesmo resultado, eu colocar a saída 1 aqui. Certo? Eu posso colocar tanto a saída 1 quanto a variável 1, que eles têm a mesma informação. Tá? Só preciso tomar o cuidado de falar que é o pino de saída. Ele está lendo o pino de saída. Ok? Então aqui, saída 1. A gente vai colocar
T-off. Vamos configurar esse temporizador aqui como T02. Vamos colocar aqui 4 segundos nele. Vamos fazer ele acionar a saída 3. Saída 03. Certo? Então a gente vai ter aqui saída 1, que é o ligado desligado. Saída 2, que é a saída 1 com 2 segundos de atraso. E a saída 3, que é a saída 1 com 4 segundos de atraso na desenergização. Ou seja, quando entrar a saída 1, a saída 3 vai junto, tá? Porque é só atraso na desenergização. Vamos ver isso funcionando aqui no simulador. Simular, modo de simulação. Vou deixar aqui o botão desliga em 0. Em 0. Vou acionar o liga. Quando acionar o liga, ele vai acionar a saída 1 e a saída 3. E não vai acionar a saída 2. Ah, faltou startar. Startar. Vamos lá. Saída 1 e 3 acionadas. Depois de 2 segundos. Ele está no modo de simulação, ele fica um pouco lento, tá? Depois de alguns segundos, né? Ele vai acionar a saída 2, né? O atraso na energização. E agora, quando eu desligar, o que ele vai fazer? A saída 1 sai, a saída 2 sai e a saída 3 permanece por 4 segundos. Vamos ver se isso funciona desse jeito. Você pode ver aqui embaixo que ele está contando o tempo, tá? Ele está aqui com uma característica de teste um pouco mais lenta, mas ele está aqui contando o tempo, mostrando qual que é o tempo atual desse temporizador. Vai chegar nos 4 segundos e desenergizou, certo? Então, basicamente é assim que se utiliza aí o temporizador de energização e de desenergização no LD Micro. Bom, agora, para a gente criar alguma coisa um pouquinho mais elaborada com essas lógicas, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a saída 4, que ela ainda não está configurada aqui, ser um pisca-pisca, ok? A gente vai fazer ela, quando o nosso sistema estiver ligado, ele vai acionar por 1 segundo e desacionar por 1 segundo. Bom, para fazer isso, eu vou colocar mais uma linha aqui. Vou colocar a informação de ligado, vai ser a nossa variável 01, ele é interno. Vou colocar um temporizador T1, vai ser o nosso T03, vai ter por 500 milissegundos aqui. E a gente vai colocar a saída 4. Agora, na saída 4, eu vou fazer o seguinte, como a gente vai fazer um pisca-pisca, a gente vai ter um comando para ligar e um comando para desligar. Então vai ser interessante eu utilizar o set reset para fazer isso, tá? Então a gente vai selecionar primeiro para setar, ativar, certo? O pino de saída que vai ser o saída 04, ok? E vou criar mais uma linha para fazer o reset. A gente vai colocar aqui o contato do nosso sistema ligado, variável 01, ele é interno. Vamos colocar mais um temporizador aqui, T1, que vai ser o nosso T4. Aqui. 1000, vai. E vamos fazer o reset. O reset da saída 04. Certo?
Só que eu preciso fazer o seguinte, eu preciso coordenar isso aqui, tá? A gente tem um temporizador aqui que vai acionar a saída 4 e vai ter um temporizador que vai desacionar a saída 4. Então, eu só quero que esse tempo comece a contar quando eu tiver a saída 4 acionada. Então, eu vou colocar um outro contato aqui. Pino de saída, saída 04. Opa! Muito cuidado, porque qualquer letra que tiver diferente, ele entende como uma outra variável. E na linha de cima, a mesma coisa, só que invertida. Eu só quero que ele conte esse tempo quando eu não tiver a saída 4 acionada. Para isso, eu vou fazer o seguinte: contato, saída 04, e vou colocar aqui como negado, tá certo? Então, só quando eu não tiver a saída, eu conto esse tempo. Vamos testar isso. Módulo de simulação. Começando a simulação em tempo real. Vamos acionar o liga. Bom, nossa lógica anterior vai continuar aqui funcionando. Ah, tá vendo o que eu falei, ó? Esse aqui tá com o nome errado. O nome errado não vai funcionar nunca. Tem um A maiúsculo aqui. Ele é sensível demais a isso. Simular. Vamos lá. Liga. Tá contando o tempo aqui. Repara na saída 4. A saída 4 está acionada agora. Daqui a pouco ele está desacionado. Vai contar um segundo, vai acionar novamente. Vai contar o tempo, vai desligar a saída 4 novamente. E ele vai ficar nesse liga e desliga eterno aí, até que a gente venha aqui e desligue todo o nosso circuito. Na realidade, faltou aqui um pequeno acréscimo na lógica, que se ele não tiver o ligado, ele precisa desligar a saída 4, certo? Então, já que a gente observou isso, vamos colocar, pode ser como mais uma linha, e vamos colocar aqui. Se eu não tiver o meu sinal desligado, negado, certo? Se eu não tiver o var 01, a gente reseta a saída 4. Vamos ver. Ele vai acionar a saída 4, certo? Vai desacionar a saída 4. Agora, na próxima vez que ele acionar, eu vou desligar. Acionou, desliguei. Você vê que essa linha energiza, né? E ele faz o reset da saída 04. Ok? Bom, agora que a gente já desenvolveu uma lógica em ladder, o próximo passo é fazer um endereçamento das entradas e saídas que nós utilizamos conforme a placa que a gente está usando. Nesse exemplo, a gente vai usar uma HF001. Poderia ser HF002 pelo número de I/Os, mas vamos usar a 1 aqui. Bom, a gente vai vir aqui na parte inferior e vai dar 2 cliques. E no primeiro botão, o botão de desliga, ele colocou aqui como primeiro, tá? Com o manual da placa Hofer, você vai buscar lá a tabela de endereçamento, tá? Para as entradas, para saídas, entradas analógicas, saídas analógicas, tudo está no manual como fazer o endereçamento, tá? Então a gente vai aqui no primeiro botão, o desliga, a gente vai estar utilizando a entrada 2. A entrada 2 é o PD3, então a gente vem aqui e procura PD3. Já foi atribuído aqui, ok? O botão liga vai ser a entrada 1. A entrada 1 está endereçada no PD2, então a gente vem aqui e procura o PD2. Tá? Saída 1.
saída 1. Vamos ver aqui. Saída 1 está no PB5. Então, saída 1, seleciono o PB5. Saída 2 está no PC0. Saída 3 está no PC1. Saída 4 está no PB4. Aqui. Pronto, a gente já endereçou aqui as nossas entradas e saídas conforme a placa que a gente está utilizando. Bom, agora que a gente já desenvolveu uma lógica em ladder, o próximo passo é fazer o endereçamento das entradas e saídas que nós utilizamos conforme a placa que a gente está usando. Nesse exemplo, a gente vai usar uma HF001. Poderia ser HF002 pelo número de IOs, mas vamos usar a 1 aqui. Bom, a gente vai vir aqui na parte inferior e vai dar 2 cliques. E no primeiro botão, o botão de desliga, ele colocou aqui como primeiro, tá? Com o manual da placa Hoffer, você vai buscar lá a tabela de endereçamento. Tá? Para as entradas, para saídas, entradas analógicas, saídas analógicas, tudo está no manual como fazer o endereçamento. Tá? Então a gente vai aqui no primeiro botão, o desliga, a gente vai estar utilizando a entrada 2. A entrada 2 é o PD3. Então a gente vem aqui e procura PD3. Já foi atribuído aqui, ok? O botão liga vai ser a entrada 1. A entrada 1 está endereçada no PD2. Então a gente vem aqui e procura o PD2. Tá? Saída 1. Saída 1. Vamos ver aqui. Saída 1 está no PB5. Então saída 1, seleciono o PB5. Saída 2 está no PC0. Saída 3 está no PC1. Saída 4 está no PB4. Aqui. Pronto, a gente já endereçou aqui as nossas entradas e saídas conforme a placa que a gente está utilizando. Feito o endereçamento, agora a gente pode compilar o nosso programa para ser colocado na placa, né, para ser feito o download na placa. Então eu venho aqui em compilar sketch para Arduino, e ele já faz a compilação do nosso arquivo. Eu já tinha pré-selecionado aqui uma pasta aula, tá? Então ele já gravou direto nessa pasta, mas no processo normal de gravação ele vai te perguntar onde você quer que grave, e agora a gente precisa dar uma olhadinha nos arquivos que ele gerou. Esses são os arquivos que ele gerou dentro da nossa pasta aula, né? Do nosso projeto aula. Você pode observar que ele gera alguns arquivos aqui que podem ser abertos pelo Arduino, porém esses arquivos eles são de rascunho, não utilize esses arquivos que não vai funcionar, não vai dar certo. Tá? Você vai reparar que dentro da pasta que você criou, ele cria uma pasta Arduino. Então vamos entrar na pasta Arduino, entrar na pasta do projeto aula, e aí sim, aqui dentro a gente vai abrir o nosso arquivo para Arduino para fazer o download na placa. E agora, finalmente, a gente está com o arquivo aberto aqui, o aula.ino. Você pode reparar que ele gera alguns outros arquivos aqui, auxiliares para a compilação do LD Micro, tá? Então a gente seleciona aqui o aula.ino, dentro daquele diretório Arduino, aula, e lá dentro, né, não os que estão na raiz, e a gente vai fazer o download. Aqui já está selecionado o Arduino Nano, que é o Arduino que está na placa HF001, a porta é a porta COM16, processador ATmega 328. Vamos fazer o download. E pronto. Basta isso, já temos a nossa placa programada com o software feito
inteiramente no LD Micro.